Fala, galerinha nota 10, tudo bem com vocês? Hoje a professora Andréa Maranhão vai falar sobre taxas no regime de capitalização composta. Vamos lá se apaixonar? Bora lá, professora Andréa! E antes de começar, não se esqueça, se inscreva no nosso canal Nota 10 Play, curta, assista aos nossos vídeos. E vamos se apaixonar pelas taxas. Para falar aqui dos tipos de taxas. Uma taxa bem comum, que já é conhecedora de vocês, é a taxa proporcional, que é aquela taxa onde você transforma para outro período de tempo de forma proporcional, não é isso? Por exemplo, eu tenho uma taxa de 24% ao ano, 24% ao ano, e quero transformar essa taxa em proporcional ao mês, eu divido por quanto? Um ano tem 12 meses, 24 dividido por 12, eu tenho 2% ao mês. Então, você consegue transformar de forma proporcional a taxa, não é isso? Essas são as taxas proporcionais. Mas nós temos também as taxas nominais. Quem são as taxas nominais, professora Andréa? A taxa nominal é aquela taxa que está inicialmente no teu contrato, aquela taxa que está lá informado na tua questão. Por exemplo, se eu disser que eu vou fazer um empréstimo e esse empréstimo ele tem uma taxa de 10% ao ano, essa taxa ela é tida como nominal. Agora, uma taxa efetiva, que a gente vai já ver aqui, ela é diferente. Por quê? Porque nem sempre aquela taxa que o banco te informa, aquela taxa que está no teu contrato, é realmente a taxa, o valor de juros que você vai pagar no final. Isso acontece porque no regime de capitalização composta, nós temos o quê? O juros sobre juros. Então, quando é aplicado a taxa, ela não é aplicada mais em cima daquele capital inicial, é aplicada em cima do capital e em cima dos juros que vem aí incidindo ao longo da minha capitalização. E aí a gente lembra de um detalhe muito importante, seja ele no juros simples, seja ele nos juros compostos, de quê? De que sempre quando vocês forem responder uma questão de juros, o meu tempo tem que estar na mesma unidade de medida da minha taxa. É isso. Por exemplo, se eu tiver uma taxa de 12% ao trimestre, o meu tempo também tem que estar ao trimestre. Então, essas duas unidades, ela tem que se casar, porque senão eu não posso responder minha questão. Então, não vamos esquecer, sempre a taxa e o teu tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Isso a gente já vem falando aí, tanto nos juros simples como nos juros compostos, né? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter ao responder uma questão de juros. Mas o cuidado ainda se torna mais especial, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando questões de juros compostos. Muito cuidado com questões de juros compostos. A gente sempre fala para vocês, e isso foi falado na aula de juros compostos, que quando a gente tem uma taxa dada na questão, eu não posso estar transformando essa taxa em outra unidade de tempo, a não ser que a capitalização seja diferente, que eu vou já mostrar para vocês. Quando você estiver resolvendo questão de juros compostos, de preferência, transforme o tempo, mude o tempo se as unidades estiverem diferentes. Deixa a taxa quietinha lá, tá bom? A não ser que a questão te peça uma taxa efetiva. Olha só esse exemplo aqui.
Eu tenho uma taxa de 16% ao ano. Essa taxa é capitalizada de forma trimestral. Aí ele pergunta qual a taxa proporcional. Bom, em regime de capitalização composta, quando você tem uma taxa, essa taxa aqui que a questão te deu, uma taxa nominal, é a taxa dada pela questão, e essa taxa, esses juros, é capitalizado de forma trimestral, você não vai esquecer, não esquece. Se a questão falou que ele é capitalizado num período diferente, aqui trimestral, mas poderia ser mensal, poderia ser anual, o que você vai fazer? Transformar essa taxa no período que ele está te dizendo. Se aqui é trimestral, eu vou transformar essa taxa em trimestral. A gente sabe que um ano tem 4 trimestres. Então, como é que eu transformo essa taxa que está em ano em trimestral? Eu divido 16 por 4. E 16 dividido por 4 é 4%. Então, aí eu tenho 4% ao trimestre. Nessa questão, a taxa de 4% ao trimestre, que a gente calculou através de proporção, através da taxa proporcional, aqui em juros simples e em juros compostos, se você for utilizar essa taxa, beleza, você acertou a questão, porque o juros está sendo capitalizado de forma trimestral. Cuidado em questões de juros compostos. Se você pegar essa taxa, aplicar do jeito que ela está aqui, 16%, se você colocar na questão 16%, você vai errar a questão. Em questão de juros compostos, se ele tiver capitalizado de forma diferente, você deve transformar a taxa no período que ele está dizendo. Não esquece dessa dica da professora Andréa, que foi dada essa mesma dica lá na aula de juros compostos. Mas, professora, você falou que eu não posso usar a taxa de 16% ao ano quando a questão estiver me dizendo sobre a capitalização dela em período diferente. Isso mesmo. Quando a capitalização for em período diferente, você tem que transformar. É 16% ao ano, eu vou calcular em trimestre. 16 dividido por 4 é 4% ao trimestre. Essa é a taxa que você vai usar. Agora, se a questão te pede uma taxa efetivamente no ano, você não vai usar essa anual. Você vai ter que procurar uma taxa onde gere o mesmo montante, onde seja equivalente o mesmo montante do trimestre. Ou seja, eu vou calcular uma taxa onde o meu montante, se eu aplicar essa taxa anual, o meu montante seja o mesmo se eu aplicar uma fórmula do trimestre, uma taxa ao trimestre. Aí você vai lembrar que montante é capital, 1 mais i elevado a tempo. Montante é capital, 1 mais i elevado a tempo. Só que aqui minha taxa em ano e aqui minha taxa em trimestre. Capital é o mesmo, cancela. Então, toda vez que a questão te pedir uma taxa efetiva, você vai procurar uma taxa em que seja equivalente, ou seja, que ele produza o mesmo montante. E para isso, você não vai esquecer dessa dica. Você vai lembrar que é sempre, gente, sempre o fator de uma, se for anual, é igual ao fator da outra, sempre. Aí você lembra, um ano tem quantos trimestres? Tem 4. Então, você aplica essa forma. Aqui, 1 mais i elevado a 1, 1 mais i. Isso, 4 trimestres. Eu tenho 1 mais i ao trimestre elevado a 4. Então, você vai aplicar sempre isso. Você sempre vai aplicar o fator. Eu posso jogar esse 1 para a forma ficar mais bonita. Ó, a taxa vai ser 1 mais a outra taxa, que é o trimestre, menos 1. E essa aqui fica a minha fórmula. Sempre que eu quiser calcular uma taxa equivalente, observe aí, você iguala os fatores. Por exemplo, se você quiser uma taxa que está um mês e passar ela para ano, aí você vai lembrar.
O fator do ano, um ano, é igual ao fator do mês, Um ano tem quantos meses? Tem 12. Aplica essa fórmula. Aí você vai ter que a taxa anual vai ser 1 mais a taxa mensal, elevada aqui a 12, 1 vem para cá, menos 1. Então, sempre vai ser essa fórmula, gente. Sempre você vai ter que a taxa vai ser um fator da outra, elevado ao período dela, menos 1. Observe que aqui ano é maior que mês. Por isso que a potência aqui fica inteira, tá? A gente vai mostrar aqui para vocês que se eu quiser uma taxa menor, aí aqui ao invés de eu ter 12, ao invés de eu ter um número inteiro, eu teria uma fração, seria o inverso. Então, não vamos esquecer. Quer encontrar uma taxa equivalente para achar a taxa efetiva? Lembra, é só igualar os fatores. O fator de um igual ao fator da outra. Se é de ano para bimestre, um ano tem quantos bimestres? Um ano tem 6 bimestres. Mas eu vou trazer aqui para vocês as fórmulas. Olha só. Quando eu quiser transformar, achar uma taxa efetiva, quando o meu tempo é menor e quero transformar para um tempo maior, como é o caso da questão, o meu tempo está em trimestre e eu quero transformar para ano. Trimestre é um tempo menor que ano. Então, eu uso essa fórmula que a gente desenvolveu. 1 mais a taxa ao trimestre elevada ao tempo menos 1. Se agora eu estou num tempo maior, por exemplo, eu tenho uma taxa anual e quero transformar para um tempo menor, por exemplo, eu quero transformar para mês, eu pego 1 mais i elevado a 1 sobre b, ou seja, vou tirar a raiz desse fator e tirar o que? Menos 1. Eita, professora, parece que é complicado. Não, é questão de prática. Se você praticar, você vai ver que não tem bicho de 7 cabeças. E para a gente praticar, vamos responder essa questão e encontrar a taxa efetiva aqui. Bora lá? Olha só. O que nós queremos aí? Eu tenho 16% ao ano, capitalizado trimestral, a gente viu que é 4% ao trimestre, e quero encontrar essa taxa anual. Então, a gente vai transformar o trimestre para o ano. Eu vou usar essa fórmula aqui. Então, usando essa fórmula, o que é que nós temos? A taxa aqui que ele quer, a única coisinha da questão que ele quer, a taxa, eu vou substituir. A minha taxa não é 4% ao trimestre? 4% é 4 sobre 100. E 4 sobre 100 é 0,04. Não é isso? 2 zeros, 2 casas decimais. Então, nós temos 1 mais 0,04, que é a taxa aqui, gente, ao trimestre. Menos 1. 1 mais 0,04 é 1,04. Isso elevado a 4, professora André. Então, nós temos o quê? Que a taxa efetiva é 1,04 elevado a 4 menos 1. Ah, professora, quer dizer que aquilo tudo, na verdade, eu vou usar só isso? Isso mesmo, você vai usar só essa fórmula, você vai colocar o i, a taxa aqui que a questão te deu, e vai elevar o tempo. De ano, eu sei que um ano tem 4 trimestres. Então, 1,04 elevado a 4, você vai multiplicar 1,04 vezes 1,04, vou fazer aqui essa primeira. Você lembra que na multiplicação de decimal, multiplica normal, como se não tivesse vírgula. Olha só, 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 0, 0, 1, 1, 4 vezes 1, 4, 2 tracinhos, e 0 vezes isso tudo, né, gente? Vai dar 0, 0, 0. 2 tracinhos, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 0, 0, e 1 vezes 1, 1. Nós vamos ter 6, 1, 8, 0, 1. Como é que eu coloco a vírgula, professora? 2 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 casas no total. Então, ó, 1, 2, 3, 4 casas no total. Então, 1,04 elevado a 2 é 1,0816. Para achar o 1,04 elevado a 4, você vai multiplicar novamente 1,0816 vezes 1,086. Você multiplica isso aí
e vai encontrar, ó, 1,1698. Menos 1 da fórmula, nós temos 0,1698. Olha que lindo! E aí, para encontrar essa taxa em porcentagem, você multiplica por 100. Multiplicando por 100, duas casinhas decimais, a vírgula vem para cá. Então, nós temos 16,98. A vírgula caminha duas casas. Então, aí você encontra a taxa efetiva ao ano. Note que a taxa efetiva, observe aqui que a taxa efetiva, ela é superior à taxa nominal, a taxa que a questão te informou. Isso acontece por quê? Porque nos juros compostos nós temos juros sobre juros. Para ficar melhor, porque eu sei que vocês viram muitas fórmulas, para vocês se acalmarem, a gente vai fazer mais uma questão para a gente fixar o conteúdo. Olha só essa questão. Qual a taxa efetiva correspondente a juros de 30% ao trimestre com capitalização mensal? Olha o que a professora Andrea falou. Aqui nós temos 30% e ele está dizendo que esses 30% está ao trimestre e a capitalização dele é o quê? Mensal. Observe que ele te deu uma taxa ao trimestre e te disse que a capitalização é mensal. O que é que você vai fazer? Transformar essa taxa de trimestre ao mês. Lembra que um trimestre tem 3 meses. Então, eu pego 30 e divido por 3. Eu vou ter uma taxa de 10% ao mês. É o primeiro passo. É você encontrar qual é a taxa proporcional ao mês. Então, agora você calculou a taxa proporcional ao mês. Você precisa calcular a taxa efetiva. Para achar a taxa efetiva, a gente vai lembrar da taxa equivalente. Sempre lembre, gente, é a fórmula do fator elevado aqui ao período de tempo menos 1. Essa é a fórmula da taxa equivalente. Onde esse N você vai ver qual é o tempo equivalente ao tempo que a questão quer. Horas. Se a minha questão quer em trimestre e eu tenho mês, eu sei que um trimestre equivale a 3 meses. Logo, esse meu N aqui vai ser 3, porque um trimestre é 3 meses. Então, bora lá. Vou usar essa fórmula. Eu tenho a taxa aqui de 10%. Lembrando que 10% é 10 sobre 100. E isso me dá 0,1 ou 0,10. E o meu P aqui é o período de 3 meses, porque um trimestre tem 3 meses. Então, 0,10 elevado a 3 menos 1. Então, nós temos 1,10 elevado a 3 menos 1. Você vai multiplicar 1,1, 1,1, 3 vezes, não é isso, gente? Multiplica essa belezura aí, que lindão aí. Você tem aqui, ó, duas casas, 1,21. Vai multiplicar de novo vezes 1,1. Multiplica tudo, tá, gente? Lembrando que na casa decimal, quando você faz essa multiplicação aqui, olha só, você vê 1, 2, 3 casas. Aí conta 1, 2, 3 casas e coloca a vírgula. Então, 1,1 elevado a 3 é 1,331. Esse valorzinho aqui que a gente encontrou. E isso menos 1 é quanto? É 0,331, professora. Agora, cuidado, aqui uma taxa o quê? Unitária. Para encontrar ela em porcentagem, você multiplica por 100. Se eu tenho 2 zeros, ó, a vírgula vai caminhar 1, 2 casas. A vírgula vem para cá. Então, aqui nós temos 33,1% ao trimestre, o que me dá letra E. Então, aqui vocês não vão esquecer, pessoal, dessas dicas que a professora deu. Toda vez que você quiser calcular uma taxa efetiva, o que você vai fazer? Você vai pegar o fator, mais I, elevado ao tempo que equivale à taxa que você quer, menos 1.
Aí você encontra essa famosa taxa efetiva. Não esquece dessa formulazinha aqui. Bom, agora que vocês viram a taxa nominal, seria essa taxa informada aqui, ó, na questão. A taxa proporcional, que é aquela taxa que você calcula através de proporção. E a taxa equivalente, que é a taxa onde te traz os montantes iguais. Tem mais alguma taxa para estudar? Tem sim. Nós temos também a taxa aparente e a taxa real, que a gente vai estudar agora. Olha só, a taxa aparente, como o nome fala, é a taxa que parece a real, mas na verdade ela não é. Por quê? Porque existem as perdas aí da inflação. Então a taxa que é aplicada nem sempre vai ser a taxa efetivamente ganha, a taxa real ganha, porque vai existir aí reduções em virtude das perdas causadas pela inflação. E como é que eu calculo essa taxa aparente, professora? A taxa aparente é calculada por essa fórmula. Olha a importância aí de a gente sempre lembrar da formulazinha do fator, não é? 1 mais a taxa. Então, a taxa aparente vai ser igual a 1 mais a taxa da inflação vezes 1 mais a taxa real. Essa taxa real aqui já é considerando os efeitos da inflação. Vamos ver um exemplo, olha só. Considerando hipoteticamente que em 6 meses de determinado ano, a taxa de inflação tenha sido 6%. Ele já te deu a taxa de inflação, 6%. Se uma instituição financeira pagou seus investidores nesses 6 meses à base de 5% de juros reais, observe que ele já te deu a taxa real. Então, nesse período, a taxa de juros aparente foi de... Lembrando que a taxa aparente é 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a inflação vezes 1 mais o real. Aí nós não vamos esquecer que 6% é o que? É 6 sobre 100, duas casas, 0,06, duas casinhas. E 5% é 5 sobre 100 e dá 0,05, não é isso, gente? Agora pronto, é só correr para o abraço e aplicar na fórmula, não é, gente? Aqui nós temos 1 mais a taxa da inflação, 1 mais a taxa real. Somando 1 mais esse valor, nós temos 1,06, 1 mais 0,05, 1,05. Agora, ó, só multiplicar. Lembre-se, multiplica e só no final que conta as casas decimais. Esse umzinho aqui, ó, que tá somando, eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, eu tenho que a taxa aparente é igual ao resultado dessa multiplicação, que dá 1,113 menos 1. Subtrai, dá 0,113. Agora, não vamos esquecer, tá falando de taxa. Taxa nós encontramos em porcentagem. Para encontrar em porcentagem, multiplica por quanto? Multiplica por 100, professora. 2 zeros caminham 2 casas decimais. Professora, às vezes eu confundo para onde a vírgula vai andar. Observe que você está multiplicando. Então, nessa multiplicação por 100, você vai caminhar, aumentar o teu número. Então, eu vou aumentando, trazendo a vírgula para cá. Então, 2 vírgulas, 1, 2. Então, dá 11,30%. Então, essa é a taxa aparente. A taxa aí que não leva em consideração a inflação. Observe que a taxa real, que foi de 5%, é menor que a taxa aparente, porque ela já leva em consideração a inflação. Beleza? E se eu quiser a taxa real, professora, como é que eu faço? Bom, você já tem a fórmula aí da taxa aparente. Se você quiser a taxa real, basta você fazer o quê? Eu tenho a fórmula da taxa aparente e quero essa taxa real. Eu vou passar a taxa da inflação, tá lá dividindo. Então, eu tenho que a taxa real é igual à taxa que 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a taxa da inflação. Então, essa é a fórmula da taxa real. Cai também em concurso? Também. Olha só essa questão.
Um banco, ao realizar um empréstimo, oferece taxas pré-estabelecidas de 30% ao ano. Aqui nós temos uma taxa nominal, a taxa aparente. Aí ele fala, se a inflação do período foi de 3%, nós já temos a taxa da inflação. Ele pergunta, determine a taxa real de juros do empréstimo. Bom, como é que eu calculo a taxa real? Eu vou lembrar o quê? Que 1 mais a taxa nominal, a taxa aparente, vai ser igual a 1 mais a taxa da inflação vezes 1 mais a taxa real. Se eu quero saber essa taxinha aqui, olha só, eu passo da inflação dividindo. Então, eu tenho que a taxa real é igual a taxa 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a taxa da inflação. Beleza, é só aplicar. 30% passando aí para decimal é 30 sobre 100, dá quanto, galera? Dá 0,3. E 3% é igual a 0,03. 3 dividido por 100 dá 0,03. Substitui, olha só, 0,3 e a da inflação 0,03. 1 mais 0,3, 1,3. 1 mais 0,03, 1,03. Como é que eu divido, professor André? Não esquece. Divisão de decimal igual às casas decimais. Eu tenho 2 casas aqui e aqui eu só tenho uma. Para igualar, eu acrescento 0. Então, essa divisão é a mesma coisa de 130 dividido por 103. Divide aí, você vai encontrar 1,2621. Encontrou 1,2621, 1 aqui, ó, passa subtraindo. Então, 1,2621 menos 1 dá 0,2621. Aí, vamos lembrar que em porcentagem, multiplica por 100. Multiplicou por 100, ó, caminha 2 casas. 1, 2, coloca a vírgula. Dá 26,21%. Isso me dá aqui a alternativa letra B de bom. Muito bom estudar matemática. Show, professora! Bom, galera, espero que tenham gostado da nossa aula. E não se esqueça, curta, assistam os nossos vídeos, sigam as nossas redes sociais. Até a próxima!